Uma boa noite, então, a todos nós presentes aqui, a todos que se encontram em casa. Nós vamos, então, nos recolhendo, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e pedindo que os companheiros da espiritualidade maior estejam presentes na nossa pequena reunião, no trabalho desta noite. Que possam nos amparar, nos fortalecer, nos intuir, envolver o Newton, que fará o tema para nós esta noite, sobre a lei do trabalho. Então, que possamos tirar o máximo proveito dos ensinamentos trazidos por Kardec, pelos Espíritos na codificação. Pai de infinita misericórdia, que todos aqueles Espíritos que forem trazidos aqui para assistir à reunião, receber uma orientação, sejam então assistidos, conduzidos e esclarecidos. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos nas tentações do mundo, porém livra-nos de todo mal. Graças te damos, Senhor Jesus. Nós vamos então acompanhar a Bruna, que fará a leitura do livro de harmonização. Boa noite a todos. Leitura inicial, Plantão de Paz, Emmanuel. Verdade em amor. Em nome da verdade, poderia o Senhor ter ordenado medidas aos emissários celestes, para que o berço de luz lhe fosse tecido nas culminâncias do mundo social de há 20 séculos. Mas, em nome do amor, preferiu a manjedoura para entrar na esfera dos homens, de modo a servi-los, sem ofuscar-lhes a pequenez. Em verdade, ser-lhe-ia lícito requisitar as escolas mais cultas para brilhar na meninice, entre as criaturas terrestres. Mas, por amor, confiou-se ao rude trabalho na oficina de Nazaré. Em verdade, poderia exigir do sacerdócio do seu tempo a cátedra de orientadora que tinha direito. Entretanto, por amor, buscou velhos barcos de pescadores humildes, para com eles argamassar a epopeia da boa nova nascente. Em verdade, possuía recursos para excluir Madalena da assembleia dos seguidores, atirando-lhe ao rosto a sua condição de obsediada por 7 gênios sombrios. Entretanto, por amor, destacou-lhe as sublimes qualidades ocultas, dela fazendo a mensageira de sua própria ressurreição. Em verdade, poderia eliminar Simão Pedro do colégio de aprendizes em face da deserção de que o amigo vacilante fornecera testemunhos à frente do martírio que significava aparente derrota. No entanto, por amor, erige no apóstolo inesquecível o luzeiro do Evangelho renovador. Em verdade, poderia fugir aos tormentos da cruz, negando-se à condenação descabida que o categorizava à conta de malfeitor vulgar, mas por amor aceita a flagelação e a morte, para guiar-nos à construção da verdadeira felicidade. Em verdade, nada mais cabível do que afastar-se em definitivo dos amigos frágeis e dos beneficiários indiferentes do mundo depois da morte, e desfrutar nas esferas superiores os talentos da aventura perfeita. Mas por amor retorna ao ambiente das criaturas que o haviam abandonado, para lhes afirmar que seria o companheiro constante e o amigo incondicional até o fim dos séculos. Se procuras acender a luz da verdade, não te esqueças de que o amor é o único veículo capaz de convertê-lo em alegria e alimento de nossas almas na ascensão para a vida maior. Nós vamos, boa noite para todos. Nós vamos fazer uma reflexão aqui, todos nós, em conjunto, sobre a lei do trabalho. A lei do trabalho, ela é uma lei que
O livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. A terceira parte do livro dos Espíritos constam as 11 leis de evolução. A primeira dessas 11 leis é a lei natural ou lei de Deus. E todas as outras 10 é o desdobramento desta primeira lei. Todas as demais leis, lei de justiça, lei de reprodução, a lei da destruição, todas têm que estar no contexto da lei moral, a lei divina ou lei de Deus, a lei natural. Nós vamos fazer essa reflexão da terceira lei, que é a lei do trabalho, e também a 8ª lei, que é a lei do progresso. Eu vou juntar essas duas, porque os Espíritos, na pergunta 619, ele diz que a lei do trabalho e a lei da reprodução, a lei do trabalho e a lei do progresso, elas estão intimamente ligadas. Não há progresso sem haver trabalho. Então, eu vou falar da lei do trabalho, mas por extensão, vou falar da lei do progresso também. Diz assim: se nós compararmos a comunidade humana, se nós compararmos a um sistema planetário, vamos pegar aqui o sistema solar. Se você, do jeito que ele está constituído, se você tirar um planeta, ou se você mudar a velocidade desse planeta, todos os demais terão que se rearranjarem, porque estão interligados. As massas de cada planeta interferem nas órbitas, as distâncias. Há um tempo atrás, poucos estavam nascidos, mas na década de 60, houve um filósofo chamado Hermann Kahn. Ele queria construir uma represa, queria represar o rio Amazonas para gerar energia elétrica para o mundo. Quando fizeram os cálculos, o que ocasionaria na Terra seria uma mudança no período de rotação da Terra. Inclusive a China agora tem uma grande represa que está correndo esse risco. Isto é, se você alterar uma das variantes, você provavelmente vai alterar todo o sistema planetário. Isso porque lá não tem jeitinho. Lá não se faz por caneta, são leis naturais, leis de Deus, imutáveis. Essas distâncias, essas massas, esses tempos de revolução que o planeta dá em torno do seu Sol, isso não é da ordem humana, é da ordem da lei natural, da lei divina. Trabalho. Se entendermos uma das definições do trabalho, do ponto de vista superior, trabalho é toda ocupação útil, realizando atividades úteis. Os espíritos se aproximam, se capacitam, e a responsabilidade se torna mais profunda nas obras de Deus em si mesmo. Então, à medida que o espírito se pratica a lei de ocupação útil, terá um impacto em si mesmo, porque ele evolui, porque ele muda o seu status espiritual, ele cresce.
em inteligência e sentimentos, e ele coopera com a mudança do universo. Por que razão? Porque quando eu mudo o meu jeito de proceder, todos aqueles PCS, pessoas, coisas ou sistemas que entrarem em contato comigo, melhoram também. Melhora a natureza, melhoram as pessoas, melhoram as dificuldades, as agruras da vida. Por quê? Porque eu faço uma ocupação útil, uma ocupação benéfica, é nesse sentido. E diz assim: como é que, se alguém viesse aqui, quando aqui era um chãozão de cimento, um dia algumas pessoas tiveram uma ideia luminosa de colocar ladrilho nesse centro. Chamou-se um profissional, e a primeira coisa que ele disse: quantos metros quadrados tem aquele lugar? A medida, uma unidade em metros quadrados, como por exemplo a altura de cada um, como a energia elétrica tem a sua unidade. Os espíritos então cunharam uma moeda artificial, não dessas dos meios modernos, uma moeda, como é que eu posso dizer, simbólica. Essa moeda não tem um banco lá, é uma moeda simbólica. Como é que eu sei que o senhor Manuel trabalha mais que o Paulo? Faz mais trabalhos úteis que o Paulo? Como é que eu sei que a Águida e lá a Silene estão brigando para saber quem é que tem mais horas de trabalhos úteis? Os espíritos, então, entendendo a psique humana, vamos criar aqui um grupo para estabelecer uma moeda que se relaciona com o trabalho útil, porque do trabalho útil, que é uma das leis naturais, vem a evolução dessas pessoas. Então, criaram uma moeda, cunharam uma moeda fictícia chamada bônus hora. Bônus hora. Cada uma hora de trabalho útil, trabalho relevante, em favor de si mesmo, ou em favor do próximo, ou em favor da natureza, tem que ser um trabalho útil, algo bom. Esse espírito reflete a sua virtude. Então, uma hora de trabalho útil lhe dá um bônus hora. Bom, cada um tem a liberdade de fazer trabalhos úteis com a velocidade que julgar, ou que conseguir, ou que tiver a intenção de fazer. Quando o espírito atinge uma quantidade muito grande desses trabalhos úteis, na sua vida, tudo foi bem feito. Dá-se o nome de um espírito completista. Ele aproveitou todas as circunstâncias da vida para realizar obras boas. Esse bônus hora veio descrito num livro muito conhecido no meio espírita, que é o livro Nosso Lar. O espírito que dita tem o nome, dá-se o nome de André Luiz. Creio eu que não seja esse o nome, parece que ele era um médico aqui na Terra, né? Mas ele, nesse livro Nosso Lar, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele falou desse bônus hora. E esse livro Nosso Lar se refere a uma cidade espiritual que fica na altura, sob a cidade do Rio de Janeiro, talvez a uns 400 quilômetros, ou uma coisa desse tipo, eu não sei precisamente. Essa cidade Nosso Lar tem a função de
receber espíritos recém-desencarnados na Terra e que precisa de um atendimento. É a única cidade que existe? Não, tem nesse mundo, no planeta Terra, você tem quantidades imensas de cidades. Você não tem uma cidade nosso lar que foi fundada por portugueses distintos. É dito, foi fundado por portugueses distintos. O que eu entendi na mensagem desse portugueses distintos? Vieram com esta missão. Lá estavam portugueses, estavam indígenas, uma quantidade enorme de espíritos que fundaram esta cidade. E tem outras tantas espalhadas no Brasil. Um espírito que reencarnou na Alemanha teria dificuldade, não sendo um espírito perfeito, teria uma dificuldade em se interagir com os espíritos recém-desencarnados da Alemanha também, se viesse aqui no Brasil. Para um espírito puro não tem dificuldade, mas para um espírito ainda ligado em desenvolvimento, ele tem que entender a língua, né? Ele não sabe tudo. André Luiz, ele, aqui na Terra, ele era muito importante. Ele tinha um status, uma certa autoridade pela competência dele, pela inteligência, né? Ele era muito respeitado. E sabe como são aqui, provavelmente chegava lá num hospital que ele não trabalhava, todo mundo, pode entrar, por favor, né? Mas quando ele chega no nosso lar, não era nada disso. Ele via os serviçais fazendo trabalhos junto a pacientes, e ele não pôde fazer, ele não teve essa autorização. Futuramente ele terá, ele precisou se adaptar, porque a medicina que ele praticava aqui na Terra era uma medicina boa para a Terra, mas naquele padrão não era mais. Ele ficou, digamos, bicudo, ficou bicudinho, né? Como é que eu servia lá e não sirvo aqui? Ele procurou um enfermeiro de lá, né? Do Ministério do Auxílio. Tinha um enfermeiro que percebeu, né? Observou que ele estava, de certa forma, embaraçado. Não quis interferir, porque o assunto era briga de cachorro grande. Então, o que ele fez? Vou agendar para você falar com o Clarencio. Clarencio era o diretor de tudo aquilo lá, né? Clarencio era o ministro do auxílio. Era um capo de tudo e cabe, né? Só que esse camarada, Clarencio, ele era muito ocupado, extremamente ocupado. Ele ia atender 2 pessoas por vez. Depois, no dia agendado, um deles foi o André Luiz. E iria lá uma mãe que clamava por sua filha. Ela veio pedir ajuda, que eles ajudassem a filha dela. Claro, o Clarencio ia atender. Quando chega no local, o Clarencio diz, estavam os 2 na sala. O Clarencio disse, eu vou atender primeiramente ela. E ele ficou observando, provavelmente, aquela atitude de atender primeiramente a mulher, era para educá-la, era para que ele aprendesse. Então, ele fala, o que está ocorrendo? Eu vim pedir pela minha filha, eu estou preocupada, eu estou angustiada e preciso vim pedir que vocês a ajudassem. E ele calmamente, mas uma calma malandra, porque ele ficou arquitetando o que falar. E ele era uma pessoa muito direta, não era que nem o professor Estevão, né, que é isso,
diga, vai no ponto. O professor Estevão é rolando lero, né? Ele não vai direto ao ponto. O Clarencio não, Estevão, aprende com ele. Foi direto. Escutou os lamentos, as lamúrias da mulher, não zombou dela, absolutamente, mas quando ela se acalmou, ele disse: olha, eu vou te dizer uma coisa. Você se lembra que algumas vezes eu enviei você para trabalhar em favor de algumas pessoas? Mandei você a uma comunidade, vamos chutar, tinha lá algumas pessoas que eram de difíceis tratos, presidiários, por exemplo. E você me disse: não é muito difícil, eles não vão responder ao apelo. Você lembra quando eu pedi para que você cuidasse daquelas pessoas e fez uns 5, 6 pedidos a ela para que ela fosse socorrer? E em todos os casos não era nenhuma moleza, ela não teria moleza não, ela recusou todos os trabalhos. Aí o Clarencio disse: olha, sabe por que você não está conseguindo? Porque você não precisaria pedir para que as pessoas socorressem tua filha. Se você tivesse trabalhado da maneira que eu te solicitei, você teria suficientes bônus horas, aquisição de trabalhos relevantes, te daria força, te daria condições e você mesma ajudaria a tua vida. E ali então ele observou, então, o Clarencio dizer que o trabalho útil não é útil para os outros, é útil para todos, a começar de si mesmo, né? E diz assim: essas horas dedicadas lhe daria as condições de socorrer a própria filha. Eu poderia chamar de bônus hora como hora mérito. Hora mérito, né? Algo que fosse bastante universal no campo da evolução do espírito. Então, eu teria a lei do trabalho e a lei do progresso. A sabedoria da humanidade, os espíritos dizem assim: quando uma pessoa, dos viventes, nós aqui, quando nós queremos trabalhar, quando nos oferecem trabalho e nós recusamos e passamos por dificuldades, passamos por necessidades, por desequilíbrios sociais, somos responsáveis por isso. Mas quando nós queremos trabalho, estamos dispostos a fazer tudo o que for possível para ganhar o nosso pão e não encontramos trabalho, a sociedade é culpada. Isto é, quem é a sociedade? Os demais componentes: governos, pessoas. Por quê? Porque ele quer. E o meio do seu equilíbrio, o elemento que vai equilibrar é ocupar as suas horas em trabalho útil, em trabalho bom, regenerador. É neste sentido. Então, os espíritos falam que as sociedades são responsáveis. Existe nas terapias a laborterapia. Quando uma pessoa nada funciona, a pessoa não se equilibra de
você vai dar um trabalho, uma diversão? Não, dar uma ocupação útil, ocupação digna, para que por meio daquele desenvolvimento, ele perceba o seu valor. Jesus tem uma parábola para isso, os trabalhadores da última hora. Jesus fala assim, falou que um senhor de uma vinha passou numa praça e tinha algumas pessoas desocupadas. Ele disse, olha, vocês que estão aí desocupados, estou convidando vocês para trabalhar na minha vida. Essa foi na primeira hora. Alguns perceberam, se levantaram e foram trabalhar na vinha, produzir vinho, produzir algumas coisas derivadas daquela roça. Passou na segunda ou terceira hora, escuta, aqueles foram, e vocês, tem mais alguém que queira? Alguns se empolgaram. Foram. Chegou no finzinho, faltava uma hora para terminar a jornada, o dia, a diária. Faltava uma hora. E ele falou, olha, tem mais alguém? Mais alguém se levantou. E na hora de pagar, os que foram trabalhar na primeira hora, falaram, olha, o dono da vinha, ele disse, isso que eu acordei com você, que eu combinei, está aqui. Agora, quem foi trabalhar a partir da terceira hora, também recebeu o mesmo dinheiro. Quando veio o da última hora, trabalhou só uma hora, e o dono da vinha falou, toma aqui, deu a mesma coisa. A Silene que trabalha com o sindicato, o que o sindicato ia fazer? Ia dar um brigueiro desgraçado. Por quê? Um falou, aquele trabalhou o dia inteiro, eu trabalhei o dia inteiro e ganhei o mesmo que aquele que trabalhou só uma hora. É evidente que se você tomar do ponto de vista dos valores materiais, é um absurdo. Ele não está falando de coisas materiais, está falando que tem pessoas que passam 10 séculos e conseguem evoluir essa quantidade. E tem pessoas que em alguns anos evoluem a mesma quantidade. Porque a moeda da evolução é atividade nobre. E atividade nobre, tem pessoas que fazem atividades nobres em 10 séculos. Mas tem pessoas que são de grande velocidade. Eles fazem muito em pouco tempo, como os completistas. Tem um conto, chama-se Conto Racídico, de Lewis Brown, que são contos judaicos. E diz assim, o sujeito chegou e perguntou um sábio da época, um Shelah, um mestre de aldeia, não era um rabi, né? Perguntou, escuta, por que um cavalo rápido custa mais caro que um cavalo lento? Então ele respondeu, porque o cavalo rápido, se ele tomar o caminho errado, ele anda léguas e léguas na direção e sentido errado. Mas quando ele desperta, ele volta ao ponto de partida, toma o caminho certo e ainda chega primeiro que o outro. Então, tem seres que têm um poder extraordinário de usar nobremente o seu livre-arbítrio. Não recua diante das dificuldades, não que tenha que ser uma super criatura, não.
vierem as dificuldades, se tiver uma instrução espiritual, se uma dificuldade surge hoje e me abala, é porque um dia eu não dei conta dela. Eu estou abalado por essa dificuldade porque um dia eu não dei conta dela. Essa dificuldade pode estar no campo da saúde, está no campo da relação familiar, no campo da sobrevivência. Então, quando eu estou angustiado porque não dou conta, é porque eu um dia não me preparei para isso. Então, se tiver a lucidez, a bênção de fazer agora, não recuar, não retroceder diante do muro que se coloca à sua frente e realizar o trabalho, realizar mais do que o recuo, o avanço no sentido da boa vontade. Mais do que realizar o trabalho, é ter a boa vontade em fazer. Jesus disse: a paz na terra seria devido às pessoas de boa vontade, não os que faziam muito. Ora, a boa vontade todos nós podemos ter. O que realiza muito, o que realiza pouco. Os dois realizam obras de dimensões diferentes, mas a boa vontade pode ser a mesma. Então agora nós temos um tempo aí para trocarmos ideias, né? O Milton trouxe o fato aí, lembrando o bônus horas lá do livro Nosso Lar, e aí lembrando algumas conversas do André Luiz, que quando ele soube que a irmã da Dona Laura, na casa, que era a casa que ele estava hospedado, né? Ficaria só 2 semanas no umbral, e ele passou 9 anos, então ele ficou, né? Como? Eu fiquei 9 anos, ela 2 semanas já vai sair no umbral. Então, era a diferença da quantidade dos bônus horas, né? Então ali, e depois, quando ele teve condições de trabalhar, ele foi colocado no auxílio daqueles, num lugar assim muito duro da colônia, que recebiam aqueles espíritos mais necessitados, recém-chegados do umbral. Então vejam como a questão do bônus horas, que é, como o Nilton falou, uma moeda fictícia, mas que nós deveríamos sim pensar, porque o trabalho ele é digno em todos os campos, aqui no material, né, como no espiritual. Aqui no material nós fazemos questões de contar as horazinhas para ver se o nosso salário está certo, se as horas extras foram pagas direitinho, né? Mas nós não fazemos esse cálculo para ver o quanto nós estamos trabalhando em favor do próximo, em favor das condições de paz do nosso planeta, das condições das lições de Jesus. Então são essas moedas que serão levadas em conta. Nós partimos quando desencarnamos para o umbral, e ali nós vamos ficar um tempo de acordo proporcional a esses as nossas atitudes. E ainda também lembrando do livro Nosso Lar, que André Luiz precisou aprender muito e trabalhar muito para começar a trabalhar dentro da colônia. Então é isso também, nós precisamos aprender a trabalhar. E aonde que nós vamos aprender a trabalhar? Aqui no plano encarnado, né? Então se a gente quer abreviar, quer entender um pouquinho mais, nós temos que trabalhar aqui. Então agora eu deixo aí para o pessoal de casa perguntar, o pessoal daqui presente também, porque o Nilton estudou bastante, ele está sabendo hoje.
Só hoje, tá? Então, por favor, aí, pessoal de casa e o pessoal aqui também. Pode. Seja minha médica, pergunta de que forma a pessoa cresce pelo trabalho. E a senhora não quer vir aqui? Não, ela não faz assim? A Águida está pedindo para perguntar de que modo A pessoa cresce por meio do trabalho. a pessoa cresce evolui, né, por meio do trabalho. Essa palavra crescer é uma palavra adaptada, porque na verdade está mais próximo de um aprimoramento no campo do intelecto e no campo dos sentimentos, né? Não é medido em quantidade, mas em aperfeiçoamento. Uma Madame Blavatsky, que foi a criadora da teosofia, né? Ela era uma pessoa muito incansável, trabalhava, escrevia, fazia todas as suas práticas incansavelmente, e despertou a admiração da sua secretária. Estava na biblioteca e a secretária perguntou a Madame Blavatsky: Madame, o que eu faço para ganhar a iluminação? Ela estava colando selos nas cartas que seriam enviadas. Então ela disse: se você quiser ganhar a sua iluminação, comece por colar os selos na carta da melhor forma que você puder. Direito, com boa vontade. Se você puder, não só colar os selos direito, mas colar com uma certa satisfação, alegria. Por exemplo, o trabalho da sobrevivência. Só vai lastimar. Tem pessoas que lastimam. Pô, mas hoje está chovendo, mas amanhã, que bom que vai ter um feriadão desses prolongados, né? Mas tudo isso, se você for perguntar a si mesmo na essência, fique sem trabalhar, tendo contas para pagar e tendo falta de alimentos para a mesa para sua esposa, para o seu esposo, para os filhos. O que é o trabalho? O trabalho tem relações de organização em todo o mundo. São diferentes, dadas as culturas, mas ao mundo está atrelado, faz parte das exigências do mundo, um progresso. Imagina se nós fôssemos, neste momento, viver em cavernas. Eu viveria em caverna com essa barba, não teria problemas, né? Mas já pensou a gente rachar lenha, não saber? Meu Deus do céu! Eu quero dizer, tem leis sociais, tem umas brigas, mas na verdade, se você conseguir realizar a tua atividade remunerada e receber o teu salário digno e alimentar você mesmo, as suas contas, a sua família, agradeça. E se for que nem o Sr. Manuel, que é milionário, o Sr. Manuel não sabe onde colocar o dinheiro, é rico o Sr. Manuel. Sabe que quando você tem dinheiro que não acaba mais, trabalha. Porque trabalho é toda a ocupação útil e não vai corroer, não vai poluir tua mente com a mente vazia. Não é assim que falam? A mente vazia é a oficina do capeta. Claro, o coitadinho do capeta não existe, mas é só uma metáfora. Se você tiver muito dinheiro, ainda assim tem ocupação útil. Vá procurar onde há um necessitado, alguém
alguém está solitário, alguém que não tem ninguém que cuide, não tem ninguém para conversar, faça algo, mesmo não precisando, para a sua própria elevação. Não sei se eu Quer falar? Completar? Eu quero. Oi, por favor. Baixa aqui. Põe aqui, não, só para mexer aqui. Boa noite a todos. Milton, no nosso lar, o Lísias, esclarecendo André Luiz, ele fala assim, que aqueles que não querem se ocupar, não querem estudar, eles vestem, mas não vestem as coisas melhores. Moram, mas em alojamentos. Comem, mas não se alimentam, porque tem uma alimentação espiritual, não das coisas que aqueles que trabalham se alimentam. E podem passar e gastar seus tempos lá nos parques ou da melhor maneira que quiserem, porque não tem uma ocupação útil. Esses espíritos no plano espiritual só vão despertar para a necessidade da prática da lei do trabalho quando reencarnarem? Não. O que entendemos das 3 condições para os espíritos depois do desencarne? Uns vão para o céu, uns vão para o inferno e os outros permanecem evoluindo. Quem vai para o inferno não sai mais de lá, fica queimando aquele pastelzinho de japonês, fica lá. Quem vai para o céu está no bem bom, tranquilo, não pensa em mais nada. Mas quem está na visão que a doutrina espírita tem, é que há uma continuidade, evoluímos aqui, evoluímos lá. Ora, estaria errado a organização do plano espiritual se fizesse discriminasse, impedisse alguns de trabalhar e ganhar aquilo que quer. Percebe? Se uns têm muito e outros não têm, devido à inoperância deles, é uma necessidade que ele se esforce mais. Ou então, se alguém foi injusto com ele, impedindo que ele melhorasse, o plano espiritual está cometendo erro. Então, quando ele fala, você quer ter as regalias, até um caso, né? Pergunta assim, o pai muito fez, tinha bônus hora pra caramba, né? O pai trabalhou, que é um condenado. Os seus filhos poderão desfrutar daquilo que ele conquistou pelo seu trabalho honesto? Ele falou, por que não? Que mal existe? Está ferindo o quê? Ora, que os outros pais também façam. Então, se há algum erro, que seria o impedimento que todos atingissem o mesmo nível. Aí haveria discriminação, haveria erro. Então não tem, é claro que chega lá, primeiro, quem realiza muitos trabalhos úteis, dignificantes, certamente são pessoas que utilizariam as suas boas horas não para fazer churrasquinho com as caipirinhas desse tipo, né? Eles vão usar o seu lazer para algo também compatível com a sua conquista. Ô Maurício, fala. Não, tudo bem, Leandro, boa noite. Na verdade, eu ia fazer uma pergunta, mas já foram feitas, assim, bem similares, né? Que realmente o trabalho ele dignifica a gente, ele apura nosso conhecimento, ele é uma ferramenta de progresso, a verdade é essa. Eu não consigo nem ver diferente um mundo sem pessoas pesquisando, estudando e caminhando para um bem social maior e coisas do gênero, né? Então, realmente, não tem como, né? Às vezes a pessoa fica no domingo à tarde, ouve a música do Fantástico e já dá aquela mágoa, às vezes que vai acordar na segunda-feira, mas eu acredito que não é nem pelo trabalho, mas sim porque às vezes você vai num campo social que você encontra pessoas que não são afins com a forma que você trabalha, que você
E aí isso daí são coisas do dia a dia, né, que a gente encontra em qualquer situação. Sim. Ó, uma coisa. Existe uma ideia que a palavra trabalho veio de tripalho, que era um instrumento de tortura. Muitos não concordam com isso, tá? Eu não sei etimologicamente se é ou não, mas o fato é que agora nas brincadeiras queria saber quem foi que inventou o trabalho. Olha, se alguém achar que quem inventou o trabalho é um mau sujeito, é um vagabundo, né? Porque o trabalho é que constrói os benefícios, mas só o trabalho sem um crescimento ético-moral, o trabalho em si não dá camisa espiritual para ninguém. Um cara que estiver construindo uma arma nuclear para matar uma grande parte da humanidade, trabalha muito para fazer uma obra destrutiva. Então, o trabalho só não resolve o problema. Então, o trabalho, aliado a um conjunto de regras éticas e morais, sim, isso faz com que o que ele realiza, o que ele faz, seja dotado de valor. Claro, com certeza. Quem mais aí, pessoal? Aqui também, gente. Aí, Bruninha, vai perguntar? Eu quero fugir do trabalho. Nem quer falar de trabalho. Carinho. Quer falar de trabalho. Vamos lá. Boa noite, Milton. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Então, aí a gente está falando do trabalho, sim, todo mundo tem que trabalhar, né? Porque a gente tem que sobreviver. E se você estuda, você vai ter um trabalho melhor, é uma questão prática até, né? Mas e aquele lá que fica? Foi encostado aqui uma vida inteira, né? Chega lá, é encostado também, porque não se incomoda de ficar lá no alojamento, não sei lá onde. E aí? Ô, Carmen, eu vou te dizer o seguinte: a evolução é individual. Se você faz corretamente, o que lhe pertence te será dado ao longo dos tempos seguintes. E aquele que falseou, utilizando o meio de uma forma ardilosa, um dia se deparará com uma deficiência. A natureza, a lei natural, observará nele algumas limitações decorrentes do não exercício de um dos instrumentos que é o trabalho. Olha, se nós fôssemos observar, a gente sairia na rua, saímos na rua, a gente teria que agradecer quem fez aquele asfalto, que eu não fui, mas passa o carro dele. Alguém que não tinha universidade, alguém que não tinha, né? Eu vou moro numa casa, mas não fui eu que fiz. Alguém que ficou levando lata de cimento nas costas. Trabalho duro. Trabalho duro. E eu, estou morando lá. Então, nós chamamos de trabalho a quem estudou, porque vai pegar a mordomia, né? Porque aqui mesmo na minha rua estão asfaltando hoje um calor de 33 graus e o povo suando ali a camisa, passando aquele bicho quente. Sim. Mas se vão trabalhar no copo, né? Desde quando o ser humano tem um julgamento do lado espiritual? Primeiro, aquele que hoje faz um trabalho duro, é possível, nas leis reencarnatórias, é possível que um dia tenha sido daqueles nobres franceses que ficavam numa rua, aquelas camisolas de rendinha, tomando licorzinho. Depois a natureza, a lei natural premia. Você vai fazer lá, botar bicho quente, dia de sol intenso. É isso mesmo. Você
sabe que você estava fazendo a palestra e eu estava pensando. Acho que o meu primeiro emprego eu comecei com 14 anos e meus irmãos começaram a trabalhar, tinham 12 anos. A gente acordou para a vida já no batente. Então trabalhar é muito bom, né? Porque a gente chegou onde chegou, mesmo que sejamos pessoas simples, né? Mas com suor e trabalho. Sim. Mas eu também já vi durante a vida um bom vivan que só curtiu a vida. Carmen, você constrói o seu destino e ele constrói o dele. Sim, Jesus foi muito claro: ninguém passará a vida sem colocar um pingo no i ou um pingo no j. Toda bobagem que eu fizer e que ninguém vê, eu posso fazer uma bobagem, ninguém vê. Do mundo espiritual eu não vou fugir, porque eu não fujo da minha consciência. Deixa os outros construir os destinos dele. O espertão. Esperto só momentaneamente. Não é esperto perante a lei divina. Agora, complementando a pergunta, não sei se você vai saber me responder isso, mas é uma questão que me ocorreu. Aí beleza, vai. Eu sou um bom vivan, passei na vida na flauta, morro, chego do outro lado. Existe uma melhora do espírito quando chegar lá? Uma conscientização, não sei, ou o cara... Só pelo fato de desencarnar, só te dá mais lucidez para você enxergar as bobagens que fez, ou o que o correto fez. O fato de desencarnar não torna ninguém melhor. Não torna ninguém melhor. Aquela situação lá no cemitério, morreu, descansou. Tem gente que nunca se cansou. Problema dele. Além de morrer, ele vai olhar o tempo dele. Morreu, descansou. E nunca se cansou. Menino, valeu, obrigada. Ninguém aqui? Do ponto de vista espiritual, como a Carmen até citou, a pessoa que trabalha com um trabalho mais pesado, desde aquele que de repente o trabalho dele seja provar a qualidade do café, deixa eu comer lá. Tem diferença do ponto de vista espiritual do esforço, do gasto de energia, em relação a essa lei de trabalho? Um é valorizado mais do que o outro, porque aqui na Terra a gente tem aquele que estudou mais independente do grau de estudo, ele trabalhou menos, mas intelectualmente ele tem mais valor do que aquele que de repente passou o dia inteiro trabalhando na rua num trabalho pesado. A sociedade fala isso, mas do ponto de vista espiritual, como funciona? Não tem diferença, não. Todo aquele que dá o melhor de si, numa encarnação ele pode nascer numa fazenda e fazer um trabalho mais pesado. Em outra encarnação, ele nascer num lar abastado. A questão é o que ele faz daquela oportunidade que lhe foi dada. A qualidade, o valor que dá. Jesus tem uma passagem que diz assim: no final dos tempos, quem estiver no telhado, que fique lá. Quem estiver no campo, que fique lá. Quem estiver na cidade, que fique. Não é ficar no sentido de não ligar para nada. Faça o que te compete onde você está. Não precisa sair por aí procurando chifre na cabeça de burro. Não. Onde você estiver, você vai encontrar algo nobre para fazer e, usando a sensibilidade, a inteligência, os talentos, deixar de fazer coisas nocivas. O que se faz aqui,
não se equipara pelo fulano, quem fez mais esforço, carrega um saco de 60 quilos lá no Ceasa, esse vai para o céu. Não é isso, né? O valor tem outro. Esforço. O Nilton citou aquela entrevista com o Clarencio, aquela senhora antes do André Luiz, que muitas oportunidades tinham surgido e ela não tinha aproveitado. E ela foi pedir o quê? Foi pedir porque ela queria ver a família. Ela queria visitar o lar dos familiares. E não tinha permissão. Por quê? Não tinha os bônus horas lá necessários. E André Luiz também teve que conquistar essa condição para visitar a família dele. E aí, quem vai trabalhar com o André Luiz lá na Câmara de Recuperação, recebendo os que vinham do umbral? Foi ela, a enfermeira foi ela. Foi ela, como chamava? Narcisa? Acho que era. Então, e ela tinha uma dedicação que os doentes queriam aquela enfermeira. Então você vê, teve um momento que ela despertou e foi trabalhar, e depois ela recebeu o benefício da visita. Então não é uma chantagem, mas é o trabalho. E André Luiz, então, a mesma coisa, aqueles espíritos que você falou, ficam lá só no passeio e tal, eles estão recebendo oportunidades, estão em tratamento. Quando eles tiverem condições, serão oferecidos oportunidade de trabalho. Quem não aceitar, ela aceitou. Quem não aceitar, acaba encarnando em condições assim que vai, se não aprendeu lá, vai vir aqui aprender. Né? Se alguém tiver a oportunidade de ler A Lei do Trabalho, no Livro dos Espíritos, vai ver que nós estamos só falando em trabalho, mas os espíritos não são tontos. Eles sabem que quem não tiver um tempo de descanso para refazimento do corpo, não dura muito tempo. Vocês acham, pessoal, que o mundo dá períodos de férias porque gosta de ver o pessoal numa boa? Não! O Japão, no tempo do milagre japonês, década de 60, 70, foi um ressurgir depois da Segunda Grande Guerra, onde as pessoas trabalhavam, todos eles só paravam de trabalhar na metade da tarde do domingo. O povo japonês trabalhava direto. O governo precisou baixar leis para que tivessem mais dia de folga. Eu não sei se o domingo inteiro mais um pedaço do sábado, porque quando a atividade ultrapassa o limite suportável, começa a ter lesões, problemas psíquicos, começa a ter problemas fisiológicos, as famílias, as pessoas não interagem. Então, quem estudar o Livro dos Espíritos, Lei do Trabalho, lá também fala que, conjugado ao trabalho necessário, dedicado e alegre, se for possível, que também tenha o descanso necessário para o refazimento do corpo. Senão, se torna culpado. Pessoa que ficar o tempo todo exaustivamente, fisicamente depauperada, acaba sendo responsável por algumas lesões. Não quer dizer que a pessoa, eu estou só cumprindo aquela parte do descanso, né? Eu só estou cumprindo aquela parte do Livro dos Espíritos que fala para descansar. Oi, Newton, realmente a questão do equilíbrio, né? Você começou a falar dos planetas, tudo
está em equilíbrio. E o corpo humano a mesma coisa, né? Com relação ao trabalho, ao descanso, ao sono, tudo tem que estar em equilíbrio, né? A gente fala um equilíbrio porque nas questões materiais a gente está mais ligado a essas compensações. Mas o universo funciona uma lei de harmonia. Os planetas não competem uns com os outros. Eles se localizam desde a formação numa galáxia como a Via Láctea. Ninguém projetou isso. As leis naturais que o homem estuda por regras matemáticas, percebe que elas são perfeitas. Os astrônomos ficam maravilhados como é que esse mundo não entra em colapso. Porque não precisa, são leis harmônicas. E porque aqui no mundo, por não termos leis harmônicas, há conflitos, guerras, pobreza, miséria. Não precisa. Newton, você falou a questão de levantar, né? A gente considera. Então, e uma pessoa que tem emprego, tem trabalho, mas vai reclamando e reclama o dia todo. Como é que fica esse espírito em relação a essa oportunidade? Olha, todo ser que está instável no seu humor, a pessoa que é azedo o tempo todo, pessoa que pragueja o tempo todo, que reclama o tempo todo, essa pessoa está próximo de uma grande infelicidade. E que tudo que ela possa ter de dinheiro não substitui essa infelicidade. Toda vez que tiver alguém que tem tudo, ou tudo não dizemos assim, né? Mas a pessoa não aprende a enxergar o lado necessário, harmônico e bom do que existe, é um grande candidato à infelicidade. Uma úlcera nervosa, né? Coisas desse tipo. Ou afastar pessoas próximas, né? A você na atividade dela que lida com pessoas, uma pessoa que tiver o tempo todo reclamando de tudo, né? Criticando tudo, qual é o final dele? Ficar sozinho, ficar só, e ainda reclama que os outros se afastam, ficar só. Então, você vai falar, que crime que ela fez com o mundo? Provavelmente nenhum, mas fez com ela. Um mal-estar, mas que bebeu um copo de vinagre logo que levanta, né? Não quer dizer que a pessoa tenha que ser uma poliana dando risadinha de tudo, né? Achando que tudo é uma maravilha. Não é, mas encarar as dificuldades, tanto quanto puder, for possível, como um instrumento de elevação. Pedir ajuda, quem é que vive sem ajuda? E alguém que encontrar um outro pedindo um socorro, e essa pessoa estiver, digamos, possibilitado de ajudar, é um benfeitor. Às vezes, chama o fulano do lado, chama a pessoa do lado e dá umas orientações. Talvez não leve nenhuma trabalho do ponto de vista material, um aconselhamento, uma conversa, quando
está melancólico, está bravo, está se achando a pior pessoa do mundo, e alguém sentar do lado, ó, tenta enxergar de uma outra maneira, talvez você mude o seu jeito de sentir. Alguém tem algo a colocar? Nós já estamos no final da reunião. E eu gostaria de saber se temos algum voluntário para fazer uma prece, já que a noite hoje falou sobre o trabalho. É uma Neide lá, a Neide reclama de tudo. Ah, Neide. Você foi requisitada para fazer a prece. É uma oportunidade de trabalho. Ela reclama. Vai ser mais um. Eu não sei se vocês estão me ouvindo direito, porque no celular fica complicadinho, mas se estiverem me ouvindo. Sim, pode. Se você puder fazer por nós, lembrando aí que nós temos hoje umas vibrações especiais pela Sofia. Não sei se você leu no grupo. Que cometeu o suicídio, né? E veio falecer hoje mesmo. Então, se pudermos orar por ela, que o plano espiritual a recolha, né? Que ela seja amparada por todos os espíritos seus queridos, que então vamos lembrá-la nas nossas preces, tá? Sofia, tá bom? Bom, então vamos fechando os nossos olhos e levando nosso pensamento a Deus, Pai, agradecendo, porque agradecer é importante demais. Agradecer por esse trabalho que hoje entendemos um pouco mais. Agradecer pela saúde, pela família, pelos amigos, pelo pão de cada dia. Agradecer pela esperança, agradecer por todos aqueles que nos ajudam de alguma forma e agradecer porque podemos também de alguma forma ajudar. E nessa prece é importante também pedir, porque sozinho nós não vamos aguentar, nós não aguentamos mesmo. Então a gente pede por todos aqueles que estão sofrendo, por todos aqueles que estão em desespero, nos lares onde não se há um atendimento. A gente pede pelas crianças que tanto sofrem, sem o apoio, sem a comida, sem base para o seu desenvolvimento. A gente pede por aqueles que já se foram e não conseguiram concluir aqui de forma saudável e tranquila os seus objetivos. E a gente pede por esses em tanto desespero que chegam a tirar sua vida por não conseguir dar conta. A gente já entendeu que o suicida ele é, antes de qualquer coisa, um sofredor, né? Merece toda a nossa compaixão. Senhor, que a Tua luz possa nos iluminar, trazendo a força e a esperança para um novo dia, nos confortando e refortando e cada vez mais nos deixando em paz para que possamos fazer aquilo que é de melhor para nós e para o outro. Agradeço a Ti, Pai, e agradeço a todos por essa reunião de esclarecimento, de luz e de esperança para acordar amanhã com um dia melhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos todos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do mundo, Senhor, porém livre-nos de todo e qualquer mal, porque Teu é o poder, a glória, o amor e a esperança para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus Cristo. Obrigada, Neide, pela prece. Então,
Então, nós vamos aqui passando a outra parte do trabalho, que são os passes para os presentes, e nos despedimos, então, a não ser que tem alguém aí que queira completar alguma coisa, senão, damos uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigado por tudo. Boa noite, bom trabalho. Obrigada. Tchau, gente. Até. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Pessoal.